Vamos ler Gênesis 24? Vamos. Amém. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Que era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste teu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. O servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, partiu, pois, que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar a água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro, e faze-me beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar a água. Seja, pois, que a donzela quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque. E que eu conheça nisso, que fizeste beneficência a meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saiu com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixe-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou seu cântaro sobre a sua mão, deu-lhe de beber, e acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, vazou seu cântaro na pia, correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Gente, eu vejo esse capítulo 24, vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Eu vejo esse capítulo 24 como um dos textos mais impressionantes da Bíblia. Se parar para observar, a Bíblia vai dizer que Sara já havia falecido, Abraão está adiantado de idade, o seu filho Isaque, segundo a história, já tem quase 40 anos de idade, ainda não é casado, e Abraão, então ele chama Eliezer, né? Quem teve na live da tenda é o mesmo mordomo, e esse mordomo, ele estava sobre todos os bens, né? É ele que administrava os bens de Abraão. E ele pede que ele vá até a terra, lá na Mesopotâmia, a terra dos pais dele, e traga de lá uma moça para casar com seu filho. Uma moça da sua parentela, da sua casa, porque ele não queria tomar uma mulher dos cananeus para ser esposa de Isaque.
Os cananeus, eles traziam, após o dilúvio, o neto, né, de Noé, Canaã, que dá origem aos cananeus, eles vivem debaixo de uma maldição, porque Noé amaldiçoa, né? Depois que ele vê a nudez do seu pai, Noé amaldiçoa o seu neto, dali vem os cananeus, e os cananeus são idólatras, né? E ele não quer, então, tirar do meio da idolatria uma esposa para o seu filho Isaac. E manda buscar lá ela, lá no meio do seu povo, da sua família. E o que é interessante é que Eliezer, preocupado, ele vai dizer assim, mas eu vou até lá. E se a moça não quiser vir, né? Primeiro eu vou ter que achar a moça. E se ela não quiser vir? Aí Abraão diz assim, se ela não quiser vir, tu está livre do teu juramento. O que me chama a atenção no texto de Gênesis 24 é o que a gente está vendo aqui numa prefiguração, numa sombra, é Isaac tipificando Cristo, Eliezer tipificando o Espírito Santo, e Rebeca tipifica a igreja, a noiva. Então, o Espírito Santo trazendo, né, preparando e trazendo a noiva para o esposo, que é Isaac, que seria como Cristo. E olha o que Abraão fala que é interessante. Ele diz assim, se ela não quiser vir, tu está livre do teu juramento. E quando eu leio esse texto, algo me chama a atenção, porque muitas vezes a gente fala, e as pessoas não querem ouvir. E às vezes a gente se preocupa, né? Será que tem alguma coisa errada na gente que a gente fala e as pessoas não querem vir? Não. Existem pessoas que a gente vai falar e elas não vão querer. Foi o que Abraão disse para ele, se ela não quiser vir, a tua parte tu fez, tu estás livre desse teu juramento, fica em paz. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui, continue semeando, continue falando, mesmo que as pessoas não queiram, a nossa parte, a gente tem que fazer. Foi o que Abraão disse para ele, vai, se ela não quiser vir, tu está livre desse teu juramento. E sabe o que me chama a atenção? É que tem gente que não quer ir para o céu. Sabia disso? Tem gente que não quer. Se tu observar no Êxodo, a Bíblia vai dizer que as 12 tribos de Israel tinham que atravessar o Jordão e possuir a terra prometida. Mas a Bíblia vai nos mostrar que 2,5 tribos não quiseram entrar na terra prometida. Eles falaram para Josué, olha, nós queremos ficar do lado de cá do Jordão. Nós não queremos entrar na terra. Até que Josué disse, não tem problema. Vocês até podem ficar do lado de cá. Mas primeiro vocês vão nos ajudar a atravessar, conquistar a terra, e depois, então, vocês podem se estabelecer do lado de lá. E por incrível que pareça, tem gente que não quer a terra que emana leite e mel. Tem gente que não quer o céu. Tem gente que prefere a terra, as coisas desta terra, ficar do outro lado do Jordão. Mas olha o que disse Josué. Vocês querem ficar do lado de cá? Querem servir a outros deuses? Querem ir atrás dos deuses estranhos? Mas, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, nós vamos atravessar o Jordão e nós vamos ficar do outro lado. E ali ele livre do juramento, né? Se a moça não quisesse vir com ele, ele coloca a mão embaixo da coxa de Abraão, ele vai pegar 10 camelos, tá? Vai colocar nesses camelos presentes, provavelmente 9 camelos são presentes. Num camelo ele deve ir montado, né? Porque ele vai fazer uma viagem longa de Canaã até a Mesopotâmia, mais de 1.500 quilômetros, né? Cidade de Naor. Ele vai fazer essa longa jornada com a preocupação de trazer a moça. E era um compromisso, porque Abraão era um homem muito respeitado. E quando ele dava uma missão, a missão tinha que ser cumprida. Ele teria que ir até lá, teria que fazer
o que foi prometido, e ele só poderia voltar ou com a moça, ou sem a moça, se a moça não quisesse vir. Aí ele vai, e quando ele está se aproximando, olha que coisa interessante, quando ele está se aproximando da fonte, onde as moças vinham para tirar água, ele faz o que todo cristão devia fazer: dobrar o joelho e orar. E olha a oração de Eliezer. Ele diz assim: Senhor, me dê um bom encontro. Olha que coisa linda, né? Ele pede para Deus, para que Deus providenciasse para ele um bom encontro. Os camelos estão ajoelhados, ele está ajoelhado, ele está orando. E olha que coisa linda é o poder da oração. A Bíblia vai dizer que antes dele terminar de falar, a moça já vem vindo em sua direção com um cântaro no ombro. Olha que coisa maravilhosa, né? Às vezes, a gente se preocupa com a resposta das nossas orações. Mas se você está orando, tenha certeza que se a tua oração está de acordo com a vontade de Deus, mesmo antes de você acabar de orar, a resposta já está sendo enviada. Ou seja, decretos de Deus vêm descendo do alto. Decisões vêm descendo do alto. E a Bíblia vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. A Bíblia diz: se o que nós pedirmos estiver alinhado com a vontade de Deus, vai acontecer. E foi o que aconteceu com este homem. Ele orou, ele estava lá por um propósito divino. Ele pediu a Deus uma resposta, e a resposta já estava chegando. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu não sei o que você está pedindo, mas uma coisa eu tenho certeza: se o que você está precisando está de acordo com a vontade de Deus, vai acontecer. O nosso problema é que às vezes nós lemos um texto como esse e achamos que Deus tem que fazer exatamente na hora em que nós queremos. Gente, se Deus vai fazer agora, amanhã ou depois, o que importa é que Deus vai fazer. E a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir. Agora, olha que coisa linda. Ele faz uma prova com Deus. Ele é detalhista, ele diz: a moça que vai ser a esposa do filho do meu Senhor vai ser aquela que, ao eu lhe pedir água para beber, ela dará água para mim, deitará o cântaro para que eu beba, e também dará água para os camelos que estão comigo. Gente, olha que coisa impressionante. Ele detalha, ele diz: a moça vai ser aquela que me der água e der água aos camelos. E Rebeca vem vindo em direção a ele, e ele pede água, ele diz assim: me dê água para beber. A moça deita o cântaro, dá água para ele. Ele podia ter pedido a ela, ele podia ter dito assim: ó, dê água aos meus camelos. Mas ele ficou em silêncio. Ele ficou em silêncio. Olha que coisa linda. Ele ficou em silêncio. Ele bebeu da água. A moça olhou para ele e disse assim: fique aqui, meu senhor, porque eu vou descer na fonte, vou encher o vaso, vou subir e vou dar água para os teus camelos. Gente, ele continua em silêncio. Já havia se cumprido o que ele havia pedido? Sim. Ele podia ter dito: já que você vai dar água para os camelos, eu vou revelar então o que eu vim fazer aqui. Eu vou contar para você o que eu vim fazer. Não. Ele ficou em silêncio. E ela foi na fonte, encheu o vaso, subiu e começou a dar água para 10 camelos. Imagina aquela viagem
longa que aqueles camelos fizeram. Chegaram no poço com sede. Ela, uma donzela, a palavra alma, donzela na Bíblia, virgem, uma moça com um vaso de barro no ombro, descendo até a fonte, enchendo de água, subindo com o vaso cheio, entregando água para aqueles camelos. Vamos fazer uma conta aqui por baixo. Digamos que aqueles camelos estivessem a meio tanque e cada camelo tomasse 100 litros de água, porque eles tomam até 200 litros de água. Vamos colocar 100 litros, 10 camelos, 1000 litros. Um vaso que no máximo cabia de 5, 6 ou 7 litros de água. Aquela moça, ela teve que dar água para todos os camelos. Imagina o sofrimento, imagina o trabalho, imagina o cansaço dela. Mas ela disse assim: eu vou dar água para todos os camelos. Agora deixa eu abrir um parêntese. Olha a lição que Rebeca nos ensina. Os camelos estão com sede. Você está entendendo isso? Os camelos estão com sede. Nós temos o vaso. E eles precisam beber água. Mas para dar água para os camelos, nós precisamos descer. E descer na fonte. Ela descia na fonte, enchia o vaso de água, subia com seu vaso cheio, dava água para os camelos, descia na fonte, enchia o vaso, subia de novo, dava água para os camelos, e aí eu comecei a entender algumas coisas nisso. Poucas pessoas estão dispostas a descer. Hoje em dia, todo mundo quer subir, todo mundo quer crescer, todo mundo quer estar por cima. Mas eu lembro de João Batista, que dizia assim: convém que eu diminua e que ele cresça. Que eu desapareça, que ele apareça. Rebeca era só uma carregadora de vasos. E ela descia na fonte. E eu tenho notado nos dias em que nós vivemos, e muito me assusta, qual é a fonte que nós estamos enchendo o nosso vaso. Qual é a fonte que nós estamos indo? Qual é a fonte que você está te enchendo? Hoje as pessoas estão se enchendo de tantas coisas. E deixa eu usar uma palavra aqui vulgar. Estão se enchendo de tanta porcaria, de tanto lixo, de tantas coisas ruins que não edificam. E aí a gente só pode dar o que a gente tem. A Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. E do que está cheio o nosso vaso hoje? O povo está enchendo o vaso na frente de uma televisão, vendo coisas terríveis, se alimentando de prostituição, de lesbianismo, de violência, de coisas que não edificam. Pessoas estão enchendo o vaso, às vezes, na fonte de filósofos, de pessoas enganadoras, mas nós estamos enchendo o nosso vaso na fonte, que é a palavra. Jesus disse que esta palavra aqui é a água. Água. Ele disse assim: um dia esse povo vai ter sede e fome, mas não de água e nem de pão, mas da palavra de Deus. Nós precisamos
descer na fonte correta. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Os ouvidos também são as janelas da alma. Nós, como homens, absorvemos tudo aquilo que nós vemos e ouvimos, não é verdade? Nós vamos armazenando dentro de nós informações, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente lê. E o que me chama a atenção é que às vezes tu vai falar com alguém que serve a Deus e essa pessoa só fala bobagem. Essa pessoa não tem uma palavra que edifica. Essa pessoa não tem um conteúdo. Ela sabe tudo que aconteceu no jornal da cidade, quem morreu, quantos tiros levou, a vizinha, a fulana, a artista traiu, fulano traiu. Tu pergunta da Bíblia, não sabe nem quem são os discípulos de Jesus. Porque estão cheios de coisas que não edificam. Tu quer ver uma coisa? Deixa eu te dar um exemplo aqui, vou fazer uma pergunta. Podem me responder. Se eu pegar uma esponja e colocar na água e apertar a esponja, sai o quê? Água. Se eu passar no óleo, na graxa e apertar, sai o quê? Óleo e graxa. Se eu passar no sabão e apertar, sai? Sabão. E se Deus te apertar, sai o quê? Deus. O que Deus. sai? Deus nos aperta. Deus, a palavra. Deus aperta, é murmuração, é reclamação, é palavrão, é maldição, mas quem desce na fonte certa, quando Deus aperta, sai bênção. Quando Deus aperta, sai palavra. Quando alguém se aproxima, não é como aquele tipo de pessoa que diz que serve a Deus, mas quando chega um infiel do lado dela e pergunta como é que tu tá? Ah, eu tô mal, tá dando tudo errado, nada vai bem na minha vida, nada dá certo. Gente, pelo amor de Deus, quem tá cheio de Deus, quando alguém se aproxima, diz, vai tudo bem comigo. O filho pode estar morto em casa como a sunamita, e ela encontra o menino de Eliseu e ele pergunta, vai tudo bem contigo? E ela diz, vai tudo bem comigo, vai tudo bem na minha casa e vai tudo bem com meu filho. Mas o menino estava morto, mas o Deus dela não estava morto. O que acontece? Qual é a fonte que nós estamos nos alimentando? Qual é o conselho que sai da nossa boca? O que sai de nós? O que sai da nossa boca é a fonte que nós estamos bebendo. E Deus, através dessa live, possa incentivar você cada vez mais descer na fonte correta. Sabe por quê? Os camelos estão com sede. Pastor, quem são os camelos? Talvez dentro da tua casa tenha um camelo com sede. Alguém precisando ouvir essa palavra. É como Pedro falando com Jesus. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos essa palavra de vida eterna. Essa palavra, sabe, poderosa. E às vezes, o nosso filho está com sede. Nossa esposa, nosso vizinho, nosso colega de trabalho, nosso cooperador na empresa, esperando de nós que saia alguma coisa que transforme a sua vida. E nós nos calamos, e quando abrimos a boca, alguém olha para nós e diz, se é para ser um cristão desse jeito, é melhor nem ser cristão. Não é verdade? É como Jesus e a samaritana. Quem bebe dessa água, do seu interior, tem uma fonte a jorrar para a vida eterna. É isso que está jorrando de dentro de nós? É como aquele moço que trabalhava numa empresa, numa máquina. E um fim de semana ele foi para uma igreja e aceitou Jesus. Ele ficou tão feliz, que ele disse assim, a primeira pessoa que eu vou contar que eu encontrei Jesus é o meu colega da máquina do lado. Ele chega no outro dia na empresa alegre, chama o colega, diz, tu não vai acreditar, encontrei Jesus, ele me salvou, entreguei minha vida para ele, Jesus é maravilhoso. E o camarada disse, mas eu também sou cristão. E ele virou para o amigo e disse, eu não acredito.
E durante todos esses anos, tu me privou dessa palavra. E tu trabalhava do meu lado. E tu nunca me disse que Jesus era bom. Qual é a fonte que nós estamos descendo? Hein? Aonde que nós estamos bebendo? Como diz aquela letra daquela canção, quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. É isso. Ela descia, e é assim que a gente faz. A gente desce para a oração, desce para a Bíblia, desce para a consagração, enche o vaso, né? Aí a gente sobe, distribui a água, o vaso esvazia, e a gente faz o quê? Desce de novo. Enche de novo, sobe, distribui e desce de novo. E o que tem de mais lindo, quanto mais a gente desce nessa fonte, mais água ela tem para dar. Ela nunca se esgota. E olha que coisa interessante para a gente continuar aqui, para não tomar muito tempo. Enquanto ela dava água, Eliezer estava em silêncio. Ele só falou para ela da bênção que ele trazia quando ela deu água para o último camelo. E assim é a vida da gente. Às vezes, a gente está no último camelo e desiste do propósito. Está bem pertinho de receber a vitória e retrocede. Aí eu não vou mais orar, não adianta. Cansei, Deus não vai fazer. Eu te dou um conselho hoje, continue dando água. Porque quando você matar a sede do último camelo, a tua bênção vai chegar. Não desista. Deus está em silêncio. Deus está vendo você agir, está vendo você. Deus sabe a hora que vai te abençoar, você não pode parar. Você sabia que quando eu entro num propósito de oração e eu paro de orar, eu cometi um aborto? Sabia disso? Por quê, pastor? Porque quando você começou a orar, Deus começou a gerar. E quando você desistiu de orar, Deus teve que parar a gestação e dizer assim, ela parou. Agora eu também vou ter que parar. Aí quando você volta a orar, aí Deus volta a gerar de novo, porque tem que dar água até o último camelo. Deus sabe. É como o professor, né? Enquanto você está fazendo a prova, ele está em silêncio. A bênção dela já estava ali, mas ela precisava cumprir o processo para viver o propósito. Então, passe pelo processo para que você viva o propósito. Imagina, quando ela dá água para o último camelo, aí Eliezer diz para ela, sabe o que eu vim fazer aqui? Eu sou mordomo de Abraão. Meu senhor é um dos homens mais ricos. Mandou eu vir buscar a esposa para o filho dele. E já tirou dos camelos braceletes, presentes, vasos de ouro, vasos de prata. Entregou para ela e disse assim, você vai ser a esposa do filho do meu senhor. E ela disse assim, vamos lá em casa. E foram até a casa dela. E Rebeca era irmã de Labão. E Labão, ele era um homem muito esperto. Sempre pensava no lucro. Segundo a lenda, diz que Labão era tão malandro que se ele desenhasse uma vaca na parede, ele tirava leite. De tão astuto que ele era. E ele viu tudo aquilo e se interessou por aquela riqueza, né? E aí ele passa ali, fica na casa. Olha só que coisa linda, né? 9 camelos de presentes. Pastor, o que isso significa? Os 9 dons do Espírito Santo, que adornam a noiva. Ele trouxe adornos para a noiva. É o Espírito Santo adornando a noiva com os dons espirituais, preparando a noiva para se encontrar com o esposo. E aí eles vão ali, fazem toda aquela refeição, e daqui a pouco Eliezer diz assim, ó, eu preciso voltar, preciso levar a noiva. E aí a família diz assim, não, deixa ela mais uns dias aqui. Fica mais uns dias, a nossa filha, né, já que vai embora. E aí ele diz assim, não, eu vou perguntar para ela. E aí ele pergunta assim para ela, tu quer ir agora ou tu quer ficar mais uns dias? Ela disse, eu quero ir agora, eu quero já.
Eu já quero ir me encontrar com o meu Senhor agora. Gente, olha que coisa tremenda. Não é assim que está o nosso coração hoje. A gente não vê a hora, né, de encontrar o noivo. A gente não vê a hora de encontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu coração ferve, parece assim, ó, que eu tenho saudade do céu, eu quero estar no céu, eu quero viver o céu. Eu estou que nem Paulo, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz assim, de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque eu sei que isso é muito melhor. Mas se eu preciso permanecer nessa carne aqui para pregar para mais pessoas e ganhar mais almas, então eu prefiro ficar na carne e cumprir o chamado, mas a minha vontade ela está com Cristo, porque isso é muito melhor. E ela disse, não quero mais perder tempo com as coisas dessa terra, não. Eu já vou agora. E olha que coisa linda, né? Aí ela sobe no camelo e vão em direção à casa de Abrão. Os camelos estão chegando, viu? Creia nisso, os camelos já estão chegando. E ela vem, e olha que coisa linda, gente. A Bíblia diz que Isaac saiu para o campo para orar. Leia o texto abaixo. E quando ele sai no campo para orar, ele enxerga o camelo trazendo Rebeca. Ela vê o moço à distância, coloca o véu, pergunta, quem é ele? E Eliezer diz, ele é o noivo, é o filho do meu Senhor. E ela desce do camelo, e lá no campo onde Isaac saiu para a oração, ele se encontra. E a Bíblia diz que Isaac leva ela para a tenda, eles casam, e a Bíblia vai dizer assim, ó, que aí Isaac é consolado pela perda da sua mãe, com a chegada de Rebeca. E olha que coisa tremenda. Será que nós estamos nos preparando para esse encontro? Será que verdadeiramente a gente está sonhando com isso? Tendo desejo? Ou será que a gente está achando que a terra está boa? Não, tá boa, não. Quero ficar mais um pouco, quero ganhar mais um dinheiro, ver meus filhos se formarem, conquistar minha casa, meus sonhos, meus projetos. E eu acho muito legal tudo isso. Mas quando Rebeca disse, eu vou agora, Rebeca estava parafraseando Mateus, né? 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo em primeiro lugar, Deus não dá o que a gente quer, mas Deus dá o que a gente precisa. E nesses últimos dias, os acontecimentos nos mostram que a vinda de Jesus se aproxima. E eu quero, com essa live, deixar uma mensagem para todos vocês, para aqueles que vão ouvir a gravação. Vamos trocar um pouco a fonte. Vamos limpar um pouco esse vaso que recebe tanta informação, tantas coisas. E vamos descer mais na fonte para encher o nosso vaso, para fazer o ide do Senhor, porque Jesus está voltando. E a gente precisa se purificar, limpar esse vaso, ter uma água pura, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E tem muita gente precisando. Lembra que Pedro falou na Porta Formosa? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o meu vaso está cheio, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda, e o paralítico andou. É isso. Né? É ter esse tesouro, essa excelência nesse vaso de barro, e poder dar para as pessoas aquilo que a gente tem. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este momento.
por estar junto aqui com os meus irmãos de tantos lugares, Pai. Bom seria que mais pessoas estivessem conosco. Mas muitos ouvirão a gravação e não podem estar conosco devido às suas agendas, seus compromissos. Mas que esta mensagem, meu Deus, fique gravada na tábua do nosso coração. Qual é a fonte que nós estamos descendo? Que o Teu Espírito venha nos fortalecer, que a Tua unção esteja sobre nós e que venhamos, a partir desta noite, voltar à fonte, encher a nossa vida de Deus, da Sua palavra, e quando abrirmos a nossa boca, exalar por meio de nós o bom perfume de Cristo, e que as pessoas possam olhar para nós como olhavam para Eliseu e diziam: lá vai um verdadeiro homem de Deus. E possa acontecer na nossa vida o que aconteceu com Samuel, quando a Bíblia diz: nenhuma das palavras que saíram da sua boca caíram por terra. Antes, o Senhor cumpriu todas. E possa acontecer na nossa vida o que aconteceu com Paulo e Barnabé em Antioquia, onde pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. As pessoas olhavam e diziam: lá vão os cristãos. É isso que nós te pedimos, Pai. Nos traz recursos, nos traz alimento, nos leva para a fonte e nos enche. É o que nós precisamos para continuar na Tua presença. Nos abençoa, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.